Olá, pessoal. Quero desejar uma boa tarde a todos que estão acompanhando mais uma transmissão aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e deixe o seu like aqui no nosso conteúdo. Eu quero iniciar na tarde de hoje uma bateria de exercícios com vocês para o exame de ordem, né? Para o exame da OAB. Algumas pessoas me mandaram mensagens no Instagram pedindo, né, que eu trouxesse questões para esse exame, né? Eu até fiquei muito lisonjeado aí, né, com os pedidos, porque é sinal de que o conteúdo é bom, né, e que pode ajudar você a conseguir uma pontuação aí na sua prova. Então, com esse objetivo, eu quero trazer aqui para vocês questões totalmente gratuitas, certo? Para você poder treinar, para você poder exercitar para uma prova como essa, que é de extrema relevância. Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai resolver questões de alguns tópicos do edital. Esse material ele está disponibilizado gratuitamente aqui na descrição da live. Só você acessar aí o link, certo? E aí a gente vai resolver os primeiros tópicos. E a intenção aqui, nesse primeiro encontro, é trabalhar dos princípios, fontes e interpretação até o tópico de poderes da administração, ok? Então eu conto com todo mundo aí, né, com a participação de todos. Depois você pode colocar o seu feedback, né, a sua opinião aqui nos comentários a respeito do conteúdo, tá? Coloca aí seu comentário, que é algo extremamente válido, ok? E espero que esse conteúdo ajude, né? A ideia aqui é realmente fazer com que você acerte a sua questão na prova, tá? Todas as questões são inéditas. Então, no material você vai encontrar esse levantamento, né, que eu fiz dos exames anteriores, quais os assuntos que apareceram na prova, tá? Tem aqui um levantamento. Fui até os exames lá de 2011, tá bom? Tem aqui, ó, ponto a ponto do que foi cobrado, ok? Eu coloquei também aqui uma sugestão do que revisar, né, principalmente em uma reta final. O que você revisa aí dentro do direito administrativo? Então, eu coloquei aqui uma regra do 80-20 para você, certo? De acordo com os exames anteriores. Então, aqui tem os níveis de prioridade para você dar uma revisada, ok? Então, dito isso, pegue as suas questões e vamos trabalhar o nosso primeiro tópico aqui do nosso dia, que é o tópico 1, princípios, fontes e interpretação, a Lei 13.655, né? Vamos trabalhar esses pontos aqui, focando especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, abordando a segurança jurídica, o, o, o consequencialismo e a eficiência administrativa, beleza? Então temos aqui a nossa primeira questão. O prefeito do município Beta, deixa eu só pegar minha caneta, aqui. O prefeito do município Beta, ao analisar um processo administrativo de licitação para a compra de merenda escolar, decide anular todo o certame. Em sua decisão, o gestor utilizou como fundamento exclusivo a afirmação de que o procedimento fere o princípio abstrato da moralidade administrativa, sem apontar especificamente quais fatos violaram a norma ou quais seriam os impactos dessa anulação no fornecimento de alimentação para as crianças da rede pública na semana seguinte. Diante desse cenário, considerando as disposições da LINDB
com as alterações ali da Lei 13.655, assinale a alternativa correta. A decisão do prefeito ela é válida, pois o princípio da moralidade possui força normativa autônoma e suficiente para fundamentar a anulação de qualquer ato administrativo, independentemente de consequências fáticas. A decisão é nula, pois a esfera administrativa não pode decretar invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O prefeito ele agiu corretamente, pois a LENDB permite a decisão baseada em valores jurídicos abstratos quando se trata de proteção ao erário, dispensando a análise de consequências práticas imediatas. A anulação ela é regular, uma vez que o controle de legalidade dos atos administrativos dispensa a avaliação de consequências extrajurídicas, devendo o gestor ater-se estritamente à subfunção do fato à norma. Então, temos aqui essa primeira questão. Eu não quis pegar leve aqui com vocês, eu trouxe questões um pouco longas, né? E a questão ela está abordando aqui o consequencialismo jurídico que a gente observa lá no artigo 20 da LINDB. A norma proíbe decisões baseadas apenas em valores jurídicos abstratos, né? Por exemplo, moralidade, a justiça, eficiência, né? São valores abstratos, genéricos, né? Então não pode tomar essas decisões sem que o gestor, né, ou o juiz analise as consequências práticas daquela decisão. Então, a alternativa A e a alternativa C, por exemplo, elas estão erradas porque decisões baseadas apenas em valores abstratos sem análise de consequências é vedada pelo artigo 20. A letra D está incorreta porque o controle de legalidade moderno ele exige sim a avaliação das consequências, ok? Então, o nosso gabarito é a nossa alternativa letra B de bola, reproduz aqui a lógica do artigo 20. O gestor, ele tem um dever de motivar, demonstrando a necessidade e a adequação da medida diante das alternativas possíveis e das consequências práticas, ok? Então, o gabarito da nossa primeira questão, a alternativa letra B de bola. O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao julgar as contas do ex-secretário de Saúde referentes ao exercício de 2015, decidiu aplicar-lhe uma multa vultosa por uma prática administrativa que, na época dos fatos, em 2015, era amplamente aceita e considerado regular pela jurisprudência da própria Corte. O tribunal fundamentou a punição a nova interpretação da norma, consolidada apenas em 2025, que passou a vedar tal prática. Sobre a conduta do Tribunal de Contas à luz da LINDB, assinale a alternativa correta. A decisão do tribunal ela é correta, pois a nova interpretação da norma deve retroagir para alcançar fatos passados, garantindo a máxima eficiência da proteção do patrimônio público. A aplicação da multa é válida, visto que não há direito adquirido a regime jurídico ou a interpretação equivocada da lei, podendo a administração rever os seus próprios atos a qualquer tempo. A decisão fere a segurança jurídica, pois a revisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declare inválidas situações plenamente constituídas. O tribunal agiu dentro da legalidade, pois o princípio da legalidade estrita impõe que a administração corrija irregularidades passadas, assim que uma nova e melhor interpretação jurídica estabelecida, independentemente da época dos fatos, né? Questão de número 2. Qual é, então, o nosso gabarito? Questão que trata a respeito da segurança jurídica. Nós temos lá no artigo 24 da LINDB. O dispositivo, ele veda a aplicação retroativa de uma nova interpretação jurídica para punir ou invalidar atos que,
na época em que foram praticados, estavam de acordo com a orientação geral vigente. Então a letra A está incorreta porque a nova interpretação não pode retroagir para prejudicar situações constituídas sobre a égide da orientação anterior. Embora a súmula 473 do Supremo permita a anulação, a LINDB, né, ela limita esse poder quando há mudança de orientação geral. A alternativa letra C, ela reflete o que está lá no artigo 24. Se em 2015 podia, né, segundo a orientação geral, não se pode punir em 2026, né, porque o entendimento mudou. E a letra D está errada porque a legalidade estrita é temperada pela segurança jurídica. O gestor de 2015 ele agiu conforme a lei interpretado ali da época, ok? Então, a legislação, artigo 24, revisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações da época, sendo vedado que, com base em uma mudança posterior de orientação geral, se declara inválidas situações plenamente constituídas, ok? Então, nosso gabarito é a alternativa letra C. Questão de número 3. Joana, servidora pública e gestora de um hospital municipal localizado em uma região remota e com precária infraestrutura tecnológica, deixou de cumprir uma exigência burocrática de digitalização imediata de prontuários, imposta por uma nova portaria federal. Em processo disciplinar, a autoridade julgadora decidiu punir Joana com suspensão, alegando que a lei vale para todos e deve ser cumprida, ignorando totalmente as limitações reais enfrentadas pela gestora, como a falta de internet estável e equipamentos na localidade. Considerando o regime jurídico da LINDB sobre a interpretação de normas sobre a gestão pública, assinale a alternativa correta. Quem está chegando agora, esse material com as questões estão disponibilizados aqui na descrição da nossa live, tá? Já pega o material e venha resolver as questões aqui comigo, tá bom? Essa aula vai ficar gravada aqui no canal, mas é importante esse momento ao vivo aqui para a gente, né, também poder tirar as dúvidas, ok? Então, a questão aqui, número 3, né? Decisão da autoridade julgadora deve considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, não podendo decidir com base em situações ideais, sem considerar o contexto prático. A punição é legal, pois a LINDB estabelece que as dificuldades pessoais ou estruturais do gestor não pode servir de excusa para o descumprimento de normas cogentes do direito público. A autoridade agiu corretamente, pois a análise de regularidade da conduta do agente público deve ser objetiva, baseado apenas na comparação entre a conduta esperada pela norma e a conduta realizada, sendo irrelevantes as circunstâncias externas. A sanção deve ser mantida, mas a dosimetria da pena poderá ser atenuada apenas se houvesse um dolo ou erro grosseiro, o que não se aplica às dificuldades estruturais do órgão. A alternativa correta aqui na questão de número 3 é a alternativa letra A. Ela traz o que está no 22, a essência do artigo 22. B e a alternativa C estão erradas porque as circunstâncias do agente são, por lei, obrigatórias na análise da conduta. Não se pode exigir conduta, né? Uma conduta aqui de país desenvolvido em estruturas precárias, né? E a letra D, as dificuldades estruturais não servem apenas para a dosimetria, mas para a própria análise da regularidade da conduta e da validade do ato. Então, leia lá depois o artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública são considerados o quê? Os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E o parágrafo 1º fala que em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão considerados o quê? As circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, gabarito da nossa questão, a alternativa letra A. Ok? Gabarito, alternativa letra A. Questão de número 4.
O Ministério Público ajuizou uma ação pública visando a anulação de um contrato de concessão de transporte público firmado pelo Estado Gama, alegando vícios no edital. O juiz da causa proferiu a sentença, convenceu-se da existência de ilegalidade e decidiu decretar a invalidação do contrato. Contudo, a preocupação com a interrupção do serviço essencial para a população, o magistrado precisa modular os efeitos de sua decisão, considerando a lei, com base na lei, assinale a alternativa correta sobre o dever do julgador nesse caso. Deve decretar a nulidade com efeitos ex tunc, restaurado o status quo ante, sendo vedada a modulação de efeitos em caso de ilegalidade flagrante em contratos administrativos. A decisão que decretar a invalidação do contrato deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, admitindo-se a regularização da situação ou a concessão de prazo para que ele ocorra, visando a proporcionalidade e equidade. O magistrado deve anular o contrato imediatamente, cabendo exclusivamente ao executivo e não ao judiciário lidar com as consequências práticas e administrativas da interrupção do serviço público. A invalidação do contrato dispensa indicação das consequências administrativas, pois o controle judicial limita-se à análise da legalidade, não podendo o juiz imiscuir-se nas providências de gestão sob pena de violar a separação de poderes. Questão de número 4, nós estamos trabalhando aqui o quê? O artigo 21. Quando o juiz ou gestor anula algo, ele não pode simplesmente apagar, apagou a luz e saiu. Não, ele não pode fazer isso. Não pode. Ele deve dizer como que as coisas vão ficar, quais as consequências jurídicas e administrativas. Por essa razão, a letra A e a letra C estão erradas, porque o juiz ele deve modular os efeitos e indicar as consequências para evitar prejuízos maiores ao interesse público, ok? E a letra D está errada porque a LINDB impõe explicitamente esse dever aqui ao julgador. A alternativa letra B, ela representa aqui exatamente o que está no artigo 21, ok? E a nossa questão de número 5 diz o seguinte: a Agência Reguladora de Energia do Estado Delta identificou irregularidade na prestação de serviço de uma concessionária local. Buscando uma solução mais eficiente e célere do que a abertura de um longo processo sancionador litigioso, a autoridade máxima da agência propôs à concessionária a celebração de um acordo para corrigir as falhas, prevenir novos problemas e compensar prejuízos. De acordo com a LINDB, sobre a possibilidade de celebração desse instrumento, assinale a alternativa correta. É vedada celebração de acordos ou compromissos substitutivos de sanção pela administração pública em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público e da obrigatoriedade da ação punitiva. No caso, aqui na nossa a nossa questão de número 5, certo? É uma questão que ela fala do compromisso, do termo de ajustamento de conduta, que está lá no 26. A lei, ela incentiva o consensualismo para resolver problemas administrativos. Então, aqui no caso, a letra A está errada porque a consensualidade ela é estimulada pela LINDB para aumentar a eficiência. A autoridade administrativa poderá celebrar o compromisso com os interessados para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, o qual terá força de título executivo extrajudicial. Transcreve o artigo 26. Correto. O item. O acordo ele só pode ser celebrado se houver uma prévia autorização judicial homologatória. Um compromisso administrativo independe de uma homologação judicial prévia, tá? Embora possa ser submetido, no caso independe, A letra D. A celebração de compromisso é permitida apenas para incertezas jurídicas, sendo vedado para eliminação de irregularidades já consumadas, as quais devem ser obrigatoriamente punidas. O artigo ele expressamente prevê o compromisso para eliminar irregularidades. Então, anota aí depois, leitura, artigo 26, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou
situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, tá? Então a gente trabalhou aqui questões que envolvem o artigo 20, né? O 21, o 22 e o artigo 24 e 28, certo? O artigo 20, ele fala para não decidir, né, proíbe decidir apenas com conceitos abstratos, né? O artigo 21, sobre a responsabilidade na anulação, que se anular, tem que dizer o que acontece depois e como que vai, né, consertar aquela situação. No artigo no 21, né? No artigo 22, né? Ali o gestor ele não é, né? Como se fosse uma pessoa invencível, imbatível. Né? O gestor ele não é o super-herói. Tem que considerar as dificuldades reais, certo? A falta de dinheiro, falta de equipe, né? Por exemplo, seria uma das situações. No 24, trata da segurança jurídica, né? Não se usa a regra nova para punir o passado, ok? É uma vedação à retroatividade de uma nova interpretação. E o artigo 28, o agente só responde pessoalmente por decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa bateria de questões a respeito desse tópico do seu edital, ok? Então, vamos fazer uma pausa aqui no nosso vídeo, tá? No nosso encontro. E aí, no próximo tópico, a gente já vai trabalhar o tópico aí sobre acesso à informação, né? A Lei de Acesso à Informação e a LGPD, 5 questões inéditas para você também poder praticar. Ok, galera? Então, eu volto em instantes para a gente continuar o nosso encontro.